primeiro dia. Diga aí, foi tarde, manhã e o primeiro dia. Vamos ler mais um pouquinho para você ver, irmão. Observa uma coisa. Eu quero que você preste atenção. Você preste atenção nessas três palavras. Ó, olha para cá. Nessas três palavras. Tarde, manhã e noite. Preste atenção nelas. Preste atenção nelas. Verso número 6. Então disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez, pois Deus, a expansão dividindo-os. E estava debaixo, vamos prosseguir para frente. Versículo, deixa eu ler outro versículo aqui. Versículo 8. E chamou Deus a expansão dos céus. E foi. Vai, diz aí, irmão, diz, e foi. Diga, foi tarde, manhã e noite. Você prestou atenção quem é que vem primeiro? Vai prestando atenção quem é que vem primeiro. Se não prestar atenção, você vai perder a benção. Versículo, vamos ver de novo, não, pastor, mas deve ser só esses dois versículos aí que o senhor está falando. Ah, é? Pois vamos mais para frente, vamos ver. Versículo de número... Eu vou procurar outro versículo que vai logo direto no bom. Versículo número 13. Está escrito o quê? E tem um quê? Ponto. Que tamanho é esse versículo? Ó, olha o tamanho do versículo. Ó. Isso, e no versículo 13 só está escrito assim. Na minha tradução só está, ó. No versículo 13 só tem escrito isso. E foi tarde, manhã e o terceiro dia. Escuta aqui, tarde, manhã. Sempre primeiro é a tarde. Você prestou atenção? Mas nós, no nosso dia normal, quem vem primeiro, amanhã ou à tarde? E por que aqui o texto diz assim, ó? E foi tarde, e à noite, manhã, e depois vai. Foi tarde, manhã e noite. Você nunca prestou atenção nisso aí, não? Porque é que Deus observa, você preste atenção que Deus está criando as coisas sempre no período da tarde. Você está prestando atenção? Por quê? Porque a tarde, ela é o período a tarde é o momento que se manifesta a graça. Você sabia que a tarde é o único momento do dia onde a graça de Deus se manifesta? A tarde, quando se fala de tarde, está falando da graça. E todas as coisas foram criadas dentro da graça. Pastor, você está viajando. Vamos lá para o livro de Levítico, capítulo número 15. Vamos lá. Levítico, capítulo 15. Vamos lá para Levítico. Vamos lá para Levítico. Levítico. Você sabe onde é Levítico, irmão? Ó, escreve então um monte de Bíblia, graças a Deus. Levítico. Irmãos, isso aqui, ó, essas aulas aqui, exegéticas, eu já dei tudo na escola dominical. Olha como as pessoas perdem em vir para a escola dominical. Eu estou falando aqui. Como perde, irmão. Dormindo, dorme demais. Teve um aqui que nem apareceu domingo agora, porque quando eu ia ligar para mim era 10 horas, era quase 11 horas. Pastor, não, já terminou. Está sem jeito. Versículo número 15. Capítulo de número Levítico 15. Eu vou ler só o 15, mas você pode ler Levítico todinho que vai acontecer isso. Vamos ler Levítico 15. Capítulo 15, primeiro versículo. Vamos lá. Versículo 2. Falai aos filhos de Israel lhe dizendo: quando qualquer homem que tiver um fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Estas, pois, será suas imundícias por causa do seu fluxo, e o seu corpo vaza o fluxo.
e o seu corpo estanca é a sua imundície. Toda a cama que ele deitar e que tiver, o fluxo será imunda, e todo aquele que assentar será imundo, e qualquer que tocar na cama lavará as suas vestes e banhar-se com água, e ficará imundo até? Ficará imundo até que hora? Porque a imundícia acaba na tarde. Diga, porque a tarde é o horário da graça. Na tarde é o horário da graça. Se você ler Levítico capítulo número 3, pastor, é só esse texto aí? Não, vamos lá. Levítico capítulo número 13, vamos lá. Vamos falar da lepra agora. A lepra. A lepra. Levítico 13. Pode ler Levítico todinho, você vai ver isso aí. Levítico 13. Deixa eu procurar o versículo em cima para nós matar. Para não perder tempo. Lê Levítico 13, procure, se você achar o versículo, qualquer versículo aí, é quem tocar no leproso vai ficar imundo até de tarde. Preste atenção que você acha já rapidinho. É porque eu quero achar logo o versículo que vai direto, eu não quero estar lendo do começo. Levítico 13, eu vou começar do começo. E o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula de mancha lustosa, e está listo, o sacerdote Arão, e o sacerdote levará a praga no branco, o sacerdote, e a mancha lustuosa, e a praga vai lendo aí, vamos já encontrar aqui. Versículo, deixa eu procurar um versículo aqui. Quando vai ficar branco, você vai encontrar que o camarada vai ficar imundo. Vendo, pois o sacerdote que a carne é viva, declara-se imunda a carne viva. E se a carne, qualquer que sará os úlceros, o sacerdote queimará, porém o que deixar examinar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aqui rapidinho o texto. Que esse aqui é muito grande. A lepra. Pode prestar atenção que você vai encontrar. Você vai encontrar que o camarada que tocar ficará imundo só até de tarde. Quando ele chegar de tarde, ele deixa de ser imundo, não vai mais ficar imundo. Porque a tarde é o período da graça. 15, Levítico 15, Levítico 14, Levítico 13, Levítico também de capítulo 12 também, onde fala da mulher também. A da mulher fica impuro o seu fluxo. Depois você procura isso aí. Mas você pode depois ler todinho, vocês vão ver aí. Que o camarada ficará impuro até a tarde. Olha para cá, depois você procura isso. Eu não vou procurar não, senão vamos perder tempo. Porque a tarde. Observe que Gênesis, vou voltar para Gênesis. Observe que Gênesis, capítulo de número 1, diz que Deus começa o versículo 3. E foi tarde, e manhã, e noite, e o segundo, terceiro dia. Porque a tarde sempre é o período em que se manifesta a graça. Aí, lá na frente, no Novo Testamento, olhe para cá. Vai morrer um camarada aqui. Lá na frente vai morrer um camarada. Qual é o horário que ele morre? Qual é o horário que ele morre? Quem morreu à tarde? Diga glória a Deus. E quando Jesus morreu, de tarde, o que foi que se manifestou? A graça. Você está entendendo? Por isso que você tem que observar o livro do Gênesis, para você ver como ele é poderoso, irmãos. Que Gênesis é amanhã, tarde, noite, porque foi o período da graça. Vai escrevendo aí na sua apostila para você. Depois, irmão, você está aí com uma mensagem furada, vai dizer, eu não aprendi nada no seminário. Vai lá.
Quem quer mais outro segredo do livro do Gênesis? Quem quer mais um? Se quiser mais um, diga amém. Glória a Deus. Isso aí, pronto. Eu já expliquei sobre a tarde. Gênesis capítulo 1. Vou ler o versículo primeiro, não. Vou dar tem alguns segredos no versículo primeiro. Eu não vou dar no versículo primeiro do Gênesis, porque nós vamos entrar mais profundo no versículo 1 do Gênesis. Vamos entrar mais profundo dele lá na frente da apostila. Vai falar sobre ele. Nós vamos entrar mais profundo lá na apostila na frente. Agora eu não vou ensinar sobre ele, não. Gênesis capítulo 1, verso 7. Vamos lá. Gênesis 1, verso 7. Mas lá vai uma outra revelação para você aqui. Porque na apostila está perguntando o que é que diz a Bíblia em Gênesis. Aí por isso que eu estou explicando isso aqui sobre o Gênesis para você. Gênesis capítulo 1, verso de número 6, verso 7. Então disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez, pois Deus, uma expansão, dividindo as águas que estava debaixo e a expansão das águas que estava por cima da expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, tarde, manhã e noite. Está na cruz assim. Jesus morreu à tarde, porque a tarde era o período da graça. E o Antigo Testamento, a pessoa só ficava impura até a tarde. Porque tarde, você coloca e escreve na sua apostila. Manhã e noite. Aonde? É no versículo, no versículo de número 13, você está falando. Ó, e foi tarde e manhã, e o terceiro dia. Esse versículo aqui, ele não põe a noite. Ele já pula para o terceiro dia. Porque aqui, ó, se você prestar atenção aqui, preste atenção aqui no versículo. Deixa eu ver, vou procurar outro versículo aqui para mostrar para você uma coisa aqui, ó. Versículo de número 19. Lê o versículo 19. E foi tarde e manhã, e o quarto não está mais à noite. Por quê? Você quer saber por que a noite não está aí, não é? Uhum. E nos primeiros a noite aparece, não é? No versículo 8 a noite não aparece? Lê o versículo 8. O segundo dia. Não, versículo 5. Lê o versículo 5. Isso. Tem só uma noite. Ó, preste atenção. Ó, preste atenção aqui. E foi tarde e manhã, o terceiro dia. E foi tarde, manhã e o quarto dia. Ele não botou a noite mais. Só no versículo 5 que aparece a palavra noite. Por quê? Por quê? Vou explicar para você. Porque a criação do Gênesis, ele está sempre apontando para a criação eterna. Gênesis, esse capítulo primeiro, a criação de Deus, está apontando para a criação eterna. Ele aponta para as regiões celestes. Observe que essa criação aqui vai ser substituída. Ó, cronologicamente, o capítulo 21 de Apocalipse vai substituir o capítulo 1 de Gênesis. E quando nós for para o céu, vai haver noite? Vai haver noite? Só vai haver tarde, manhã e dia. Tarde, manhã e dia. Não vai haver noite por quê? Porque está apontando para dentro da eternidade. Dentro da eternidade não existe noite. Você está entendendo? Por quê? Porque não existe noite. Agora você tem que perguntar, pastor, por que é que não vai existir noite? Pergunte, por que não vai existir noite? Não, pergunte, mas vocês parecem que estão com fome. Por que não vai existir noite? Porque você não leu o versículo 5 não, irmão?
Porque o versículo 5 está dizendo que a noite é uma representação das trevas. Por isso não vai haver noite. Por isso que foi tarde de manhã e não tem noite. Porque não é noite, é a representação das trevas. Por isso que não pode haver noite. Porque você sabia que a noite, é tanto que à noite, o seu corpo automaticamente, o seu corpo quer adormecer. Noite, chegou a noite, a hora das trevas, seu corpo vai apagar. É o momento que seu corpo morre. Quando eu falo morre, não estou falando uma morte física natural, estou falando o sono representa a morte. Então, você apaga. À noite, trevas, é quando... E escuta aqui. Escuta aqui. Vocês só vão entender isso se vocês lerem João capítulo 9. Vamos lá para João capítulo 9. Eu vou explicar isso completo. Eu gosto, mas eu gosto de pegar pessoas assim que prestam atenção, que observa logo e percebe logo a revelação do texto. Isso aqui, irmãos, são revelação do texto. Porque se você não pegar essas revelações do texto, você vai pregar como muitos que tem aí, que já pregam, mas só que eles nunca trazem nada novo. Eu quero que vocês aprendam uma coisa, irmãos. Faça sempre uma oração que Asaf fez. Asaf orava assim: Senhor, me revela os mistérios da tua palavra. Era assim que Asaf orava. João capítulo 9. João capítulo número 9. João capítulo número 9. Preste atenção. Vamos lá. Versículo de número 2, 3 em diante. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou, enquanto é. Por quê? Porque é dia, a noite vem, quando ninguém pode, enquanto estou no mundo eu sou. A noite é o período aonde Deus está falando que acaba o poder criativo. A noite é o período, ele façamos enquanto é dia, porque a noite vem. Ele está falando de obras futuras, aonde ninguém pode fazer nada. À noite, ninguém faz nada. Então Jesus está dizendo que o período da noite é uma representação das trevas aqui. Ele diz: a noite vem, façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem e que ninguém pode trabalhar. Você está entendendo? Eu profetizo, irmãos, que Deus vai lhe despertar no dia para que você venha entender os mistérios desta palavra e você vai entender qual o mistério desse texto. Jesus disse, olha o versículo número 4, é necessário, Jesus diz, é necessário, preste atenção, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, foi enviado, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ninguém pode trabalhar, ninguém, ele diz, ninguém pode trabalhar. Os preguiçosos, ele dizem, rapaz, não vou trabalhar de noite não, por quê? Jesus disse que não pode trabalhar de noite, aqui não está falando de secular não, viu? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele está falando da grande tribulação. Por isso, irmão, lá no céu, não vai haver noite. É por isso que quando Deus começa a criar, foi tarde de manhã aí. E por que não tem a noite? Porque à noite ninguém pode trabalhar. Aí à noite ele não conta. Você está entendendo? Só isso. Está explicado? Pronto. Está explicado, não é? Não. Isso. É um segredo do Gênesis. Vamos voltar para o segredo que eu também ia falar para vocês aqui. Eu sei que vocês não gostam de aprender, mas eu vou judiar com vocês. Gênesis capítulo 1, verso 7. Outro, vamos lá mais outro. Irmão, isso aqui, isso aqui não é nem especialização em Gênesis. Se vocês for continuar no curso comigo, quando nós for fazer especialização no livro de Gênesis, o que é especialização, pastor? É explicar versículo por versículo. Isso aqui é só um... Não, e é exatamente isso.
Se quem foi que disse que nós vamos, enquanto nós estiver aqui, nós não vamos deixar de aprender? O Miles Moller, ele diz uma coisa muito certa. Ele diz assim, quem deixa de aprender tem que parar de ensinar. Por quê? É lógico, meu irmão. Porque é como o cara que era mecânico de Fusca 20 anos aqui atrás, hoje ele é borracheiro. Por que ele é borracheiro? Porque os carros é tudo eletrônico, meu irmão. Então, as coisas de Deus é da mesma coisa. Você tem que continuar aprendendo, aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo em mais revelação. E até Jesus chegar assim, vamos. Enquanto não. Gênesis capítulo número 1 e 7. E fez, pois, Deus a expansão dividindo as águas. Ele fez o quê? Ele dividiu as águas. Preste atenção aqui, ó. Deus pega... Ou então melhor assim. Deus pega, ele divide as águas. Êxodo capítulo número 14. Quando o povo vai passar, quando vem do Egito, ele faz o quê? Êxodo 14, quando o povo sai do Egito, que eles estão diante do mar vermelho, o que é que Deus faz? Diga, ele divide as águas. Quando Moisés, Senhor! Senhor, Senhor, Moisés, Senhor, Senhor. Deus está ensinando para Moisés que tem hora que você tem que orar e tem hora que você tem que prosseguir. Senhor, 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 e agora? Faraó, Faraó. Aí já vai, por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marcha. Deus está ensinando, dando duas lições para Moisés. Primeira lição, que tem hora que você tem que orar e tem hora que você tem que seguir. Porque tem pessoas que não sabem dividir, o Valdivino, não sabe dividir a hora. Tem momento que, o momento de orar, ele tá querendo ir. E no momento de ir, ele quer ficar orando. E aí Moisés queria fazer isso. Não. Marcha. Aí Deus queria dizer para Moisés. Quer dizer que Deus ainda não tinha revelado a Moisés o livro do Gênesis. Até porque o livro do Gênesis não foi... Tem pessoas que acham que foi o livro da lei, foi Moisés que escreveu com a mão. Quem acha que foi Moisés que escreveu? Quem acha? Quem acha? Quem acha que o livro do Gênesis foi Moisés que escreveu? Levanta a mão. E se eu disser para você uma coisa, que foi a auditoria foi Moisés que trouxe para o povo. Mas se eu disser para você que o livro do Gênesis, ele veio escrito lá do céu. Está na Bíblia. Os anjos trouxeram e entregaram na mão de Moisés, já escrito. Está escrito. Está aí na Bíblia. Deuteronômio. Está escrito. Está escrito que os anjos vêm em glória em fogo e trouxe o livro e entregou para Moisés. Eu não vou ensinar isso aí agora, não. Eu vou ensinar o que eu estou dizendo aqui. Ó, olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus diz. Moisés, Deus queria chamar Moisés. Você não conhece o livro do Gênesis, não, camarada? Você não sabe que eu sou especialista em dividir água? Você não sabe que eu sou especialista em separar água? Moisés, Deus falando com Moisés, eu estou usando a hermenêutica. Moisés, quando eu cheguei aqui na terra para construir, tinha muito mais água do que esse marzinho vermelho. Tinha muito mais água e eu dividi as águas. Por que é que eu não vou abrir esse marzinho vermelho para vocês? Entenda uma coisa, irmãos. Deus, ele sempre vai surpreender você. Por quê? Moisés, Deus era especialista em abrir águas. Moisés já sabia que Deus era especialista, mas mesmo assim clamou a Deus. Esse marzinho vermelho que você passa não é nada para Deus, não. Ele abriu, ele dividiu, foi as águas do mundo inteiro. Que dirá esse marzinho que você está enfrentando? E está dizendo, Jesus, esse mar vai me afogar, Faraó vem atrás. Não, irmão, esse marzinho não assusta Deus, não. Por quê? Porque ele é especialista em dividir águas. E é águas. Ele divide Gênesis capítulo 1, verso 7. E fez Deus separação das águas, da expansão que estava em cima e estava embaixo. Ele divide as águas aqui. Então Deus está ensinando para Moisés isso. Quando Deus vai abrir o mar vermelho, a Bíblia diz que veio um vento. Não foi? Quem já leu? Que veio um vento do mar oriental. Os ventos saíram da onde? Das narinas. Deus, olha de onde saiu o vento.
Irmãos, eu não sei o que Deus fez. Ele botou a mão aqui e veio... Eu não sei se ele escarrou, não sei o que foi que ele fez, não. Sei que o Bíblia disse que o vento saiu da narina dele. E toda vida que sai um vento de dentro de Deus, o que é que acontece? Você sabe o que acontece? Diga, nasce um anjo. Você sabe o que significa anjo? O livro de Hebreus, capítulo 1, está escrito assim: porque ele faz dos seus anjos... Não, vocês não estão lendo a Bíblia não, irmão. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. E a palavra anjo é o quê? Espírito, diga espírito. O que é espírito? O original hebraico, espírito quer dizer bafo, vento. Anjo no original, no hebraico, espírito quer dizer bafo. Vento. Quando Deus abriu o mar vermelho, que ele sopra, o anjo nasceu naquela hora. Aí o anjo apareceu e o anjo tomou atrás do povo e o anjo já foi seguindo. Só com o vento Deus criou um anjo. Quantos creem que Deus criou um anjo para guardar você? Só para você ver, irmão. Escuta. E fez Deus, agora olhe para cá, Paula. E fez Deus separação das águas do firmamento e colocou uma em cima e uma embaixo. Diga em cima, embaixo. E no miolo aqui, ó. Água em cima, água embaixo. No miolo ficou terra. Diga terra. Deus é inteligente. Irmãos, Deus coloca as águas aqui, eu vou deixar água aqui em cima, eu vou deixar uma água aqui embaixo, porque quando o homem me desobedecer, eu solto as águas que estão em cima e eu solto as águas que estão embaixo. Então elas... Você está entendendo? Deus, ele divide e coloca aqui. Aí os homens vão, aí aqui é a terra, aí os homens vão pecando. Vai pecando. Aí Deus, irmãos, batismo é para quê? Diga, batismo é para arrependimento de? E o batismo, como é o batismo? Imersão. Aí, mergulha onde? Quando a pessoa é batizada nas águas, figuradamente e literal, eu creio, literalmente, espiritualmente, os pecados da pessoa ficam Os homens pecaram tanto, que Deus não suportou. Sabe o que Deus disse? Eu vou ter que batizar as águas. Vou ter que batizar a terra. Aí o que é que Deus faz? Olha o que Deus faz, irmão. O homem pecou tanto, Deus soltou. Deus disse, Noé, eu vou mandar um dilúvio. Aí ninguém acreditava em Noé, porque na época de Noé não chovia. Subia um bafo da terra. E o vapor que subia regava toda a terra, não precisava. Isso aqui é uma aula de ciência que eu vou dar para você. É por causa do efeito que Deus fez, como se fosse um efeito de estufa. Irmãos, quando se põe umas plantas dentro de uma estufa, quando uma planta fica dentro de uma estufa, ela não morre, mesmo sem ser não sendo aguada. Quando bota ar-condicionado, alguma coisa assim. Por quê? Porque a estufa segura e o vapor rega a terra. Então Deus fez como se fosse uma estufa a terra. Então subia um vapor e regava a terra. Então não precisava chover. Quando Noé disse, vai chover, vai um dilúvio. Aí todo mundo ria da cara dele. Que conversa, nunca desceu uma gota do céu, vai chover agora. Ainda mais um dilúvio, você é louco, mãe. É só que o povo não sabia do batismo, que Deus ia batizar as águas. Porque o pecado estava grande, Deus tinha que purificar, tirar o pecado. Então o que é que Deus faz? As águas já estavam guardadas em cima, umas águas guardadas em cima e outras águas escondidas embaixo. Quando o pecado foi crescendo tão grande, tão profundo que Deus não pôde suportar, aí Deus disse, Noé, entra na arca. Por quê? Agora eu vou batizar as águas, vou purificar elas e vou fazer nascer outro mundo. Depois do batismo é que se chama o novo nascimento, começa depois que se é batizado. Aí Deus fala assim, as águas daqui, ele abre os ferrolhos da terra, a Bíblia diz que ele abriu os ferrolhos da terra e faz a água subir daqui
e água descer daqui. Aí as águas se encontrou. Quando as águas se encontrou, o que aconteceu? Tudo virou água de novo. Igual. Aí se tornou igual. Se tornou igual a Gênesis 1 e 2. Virou só água. Com uma diferença. Qual? Quem quer saber qual é a diferença? Quem é inteligente já pega qual é a diferença. Ó, Gênesis 6, quando tudo virou água de novo, tudo virou água de novo. Aí ela se tornou Gênesis 1 e 2 de novo. Mas com uma diferença, Tem uma diferença aqui. Qual é a diferença? Diga qual? Não, todo mundo tem que dizer. Senão não diga. Você vai ficar voando. Ah, pois diga. Com uma diferença. Ó, tá aqui a diferença. Gênesis 1 e 2, Gênesis 6, tem uma diferença. Quando a água se torna, quando a terra se torna água de novo, toda água de novo, e a terra água de novo. Só, olha a diferença, lá vai a diferença. Nessa Gênesis 1 e 2, eu não sei desenhar, só Lázaro aqui. Gênesis 1 e 2 tem um Espírito Santo rodando aqui. E aqui não, aqui foi o contrário. Deus tirou o Espírito Santo para o céu de novo. Pegou a diferença? Gênesis 6 se torna água, agora sem o Espírito Santo. Gênesis 2 e 1 é só água, mas tem o Espírito Santo rodando. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em Gênesis capítulo 6, Deus tira o quê? Deus faz é tirar ele, bota. Deus tira o Espírito e coloca a água, irmão. Você está entendendo? A diferença é essa. É que em Gênesis 6, Deus tirou o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo. E 2, o Espírito Santo estava lá. Aí quais são a diferença dessas duas terras viradas água? É porque quando não há o Espírito Santo, quando não há mais o Espírito Santo, então há nesse. Por que aqui Deus deixou Noé? Porque Deus sabia que ia tirar o Espírito Santo. E quando não há mais o Espírito Santo, então tem que se usar alguma coisa para substituí-lo. O homem tem que criar coisas, e por isso solta os pombinhos. Aí, Gênesis capítulo 6, verso 3, está escrito que Deus tirou e Deus viu que o pecado é grande e disse: meu espírito não ficará mais com o homem. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Preste atenção, irmão, nessa diferença. Você tem que prestar atenção que tudo se tornou o mesmo de novo. Preste atenção nessa diferença, para quando você ensinar para quando você pegar um desses cabeça de baga aí na rua, você taca a Bíblia nele. Irmão, você bote Bíblia nesses camaradas aí, no seu emprego, onde você estiver. Aqui tem uns cabecinhos de baga que fica falando de Bíblia e não sabe nem o que é a Bíblia. O Espírito Santo. Espírito Santo sem o Espírito Santo. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo. Vamos lá. Acho que é o versículo 5. Capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Versículo 3 mesmo. Então diz o Senhor, o meu espírito não contenderá com o homem por causa do homem para sempre, porque este é carne e seus dias serão de 120 anos. Porque irmãos, por que o dia do homem diminuiu? Porque o Espírito Santo foi embora, irmão. Quando Deus tira o Espírito Santo, os anos dos homens diminuem. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não vai muito longe. O crente que não tem um Espírito Santo está morto.
espiritualmente. Então o dia dele diminuiu, o dia do homem diminuiu porque Deus tirou o Espírito Santo. Presta atenção nisso, irmão. Porque Deus tirou o Espírito Santo. Essa terra de Gênesis, ó, a terra está inundada lá em Gênesis capítulo 7. Vamos ler a terra inundada. Vamos lá. Depois do Senhor, Noé entra na arca e toda a sua família, e mandou e fez tudo conforme Deus entrou suas mulheres, Noé, e passou 7 dias, caíram o dilúvio, versículo número 10. Está entendendo? Aí, que é versículo número 10. Pronto, versículo 10 de capítulo 7. E passando 7 dias, caíram sobre ele a terra as águas do dilúvio. Ou seja, quais foram as águas que caíram? Ó, essas águas que estavam aqui e as águas que estavam aqui. Terra. Isso aqui é terra. Aí caiu, aí pronto. Agora só que aqui não tem mais o Espírito Santo. Essas águas aqui não tem mais o Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo saiu, Deus tirou o Espírito Santo da terra, levou o Espírito Santo para onde? Quem estava na escola dominical sabe, quem não veio não sabe. Deus tirou o Espírito Santo, levou o Espírito Santo para onde? Hã? Isso, quem acha que o Espírito Santo foi para o céu? Levanta a mão. Não foi para o céu. Não foi para o céu. O Espírito Santo foi para a roda dos querubins. O Espírito Santo ficou com os querubins movendo o trono de Deus. Ezequiel capítulo 1, vamos lá. Não, esse... Ezequiel capítulo 1. Eu só estou falando um segredo, um pouquinho do segredo do Gênesis. Eu vou já encerrar e não vou mais falar sobre o Gênesis para vocês, mais não. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo de número 1. Verso. Ezequiel, me perdoa, irmão, me perdoa. Ezequiel capítulo de número 1. Versículo de número 12. Ezequiel capítulo 1, verso 12. Ezequiel 1 e 12, quem achou? Quem acha vai dizendo amém, irmãos, para mim saber. E cada um deles caminhavam para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, e iam, e não se viravam, quando se locomoviam entre os querubins, manifestava-se algo semelhante. Aí ele vai falando sobre coisa ardente, vai falando, e você vai ver que toda a vida que o Espírito era quem movia as rodas, e os querubins só ia para onde o Espírito virava a roda. Na sua tradução, Espírito está com E maiúsculo ou com E minúsculo? Pois a sua está errada. A sua está errada. A sua é o quê? Maiúsculo? A sua é o quê? Minúsculo? Então, irmão, se fosse a minha Bíblia, que nem essa daqui tá, você coloca o E maiúsculo. Porque na tradução nova agora está saindo com E maiúsculo. Porque esse Espírito aqui, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui, Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Espírito, quando aparecer a palavra na Bíblia, Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Com E minúsculo é demônio. Então, você acha que os demônios iam mover para os querubins ir? Mas isso, quando fala de espírito do homem, a gente sabe que o texto está falando de espírito do homem, mas não sabe que o espírito do homem não vai estar rodando nas rodas. Então, na nova tradução, nas tradução melhor, é espírito com E maiúsculo. Quem é com E maiúsculo aqui? Levante a mão. Só quem é com E maiúsculo. É maiúsculo. Quem é com E minúsculo? Pronto, a sua conta. E nem o demônio. Está entendendo? Então o Espírito Santo, ele ficou rodando nessas rodas. E essas rodas serviam para quê, pastor? Essas rodas eram as rodas que locomovia o trono de Deus.
Preste atenção, essas rodas o locomovia, o trono de Deus, o Espírito dizia e os querubins levavam as rodas. O Espírito falava e os querubins levavam as rodas. Então, quando o trono ia se movendo, porque o Espírito ele é responsável pelo movimento do trono. Assim, hoje o trono de Deus se move com a igreja, o Espírito Santo move a igreja, enche a igreja. A igreja aqui na terra faz combustível, como se fosse uma gasolina, e vai para o céu e o trono de Deus se move. Por quê? Porque quando a igreja adora, a igreja faz o quê? Diga incenso. Esse incenso vai para onde? Os 24 anciãos pegam o incenso. E esse incenso, a Bíblia diz que os 24 anciãos vai lá diante do trono. E Deus sabe que a igreja está adorando, porque o incenso chega no céu. E a igreja só está adorando, porque o Espírito Santo está movendo a igreja. Adora com as obras também, lógico. Sem as obras, não, porque a igreja não pode ser completa. Adora também com a boca e com as obras. Porque tudo que você faz para Deus, você está adorando a Deus, irmão. Quando você vai a uma igreja dessa, você está adorando a Deus. Quando você vai evangelizar, você está adorando a Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês estão em casa, que diz assim, eu vou tomar banho para a igreja. Esse banho para quem é? É para Deus, porque você não vai para a igreja. O crente que vem para a igreja, ele começa a adorar a Deus em casa ainda. Quando ele está tomando banho, passando sabonete, já é para Jeová. Quando ele põe a roupa, essa roupa que começa a olhar no espelho, começa a se arrumar, pintar o cabelo, para quem é? Para Jesus. Você já está começando a adorar ele em casa. Quando você bota o perfuminho, você já está adorando ele em casa. Quando você começa a vir para a igreja, já vem adorando ele. Crente, mas quando vem para a igreja, já vem adorando dentro de casa. E Deus está vendo tudo isso aí. Diga glória a Deus. Não. Escuta, é tanto, irmãos, que um dia desse um crente de uma igreja aí falou que eu não vou para aquela igreja não, porque o pessoal é tudo mal arrumado. Irmão, essa igreja aqui não é para bambambam não, essa igreja aqui é para o povo simples e humilde. Aqui tanto faz o camarada chegar com um sapato aqui, com um cromo alemão, como ele chegar aqui com a havaiana no pé, irmão. Aqui, essa igreja aqui não é passarela de moda não, essa igreja aqui é lugar de adoração, tanto faz tá com a roupa boa, com a roupa de marca, com roupa... Porque tem igreja aí que você entra, parece uma passarela de moda. Passando, olhando que é o vestido mais bonito, que é o sandália mais bonito. Não, aqui não é para isso não. Aqui nós viemos aqui para adorar Jesus. Tanto faz vir de chinela havaiana, tanto faz vir de calça... Bom, vivem sem camisa, rapaz. Irmã. Aí é tanto que eu não sei o que foi que me falou esses dias. Eu gostei do culto, pastor. O irmão foi bom. Aí tem uma irmã mais ela, que é da Igreja da Graça. Que mulher? Você não vai para essas igrejas, não. Essas igrejas, melhor é a minha. A minha tem ar-condicionado, tem escochado bom, a igreja é bonita, vai todo mundo arrumado, dizendo na frente do irmão, minha irmã, não tem isso não, irmão. Você tem que ir para onde Jesus está pregando. A igreja dela pode ter tudo isso, mas vai ver se tem a glória que tem lá. Vê se tem a graça que tem lá. Não tem isso não, irmão. Jesus, você pode adorar ele até no meio da rua, ele dizendo que disse para a irmã. Até no meio da rua ele recebe, que dirá dentro da igreja. Não tem isso não. O Espírito Santo nos refresca para a glória de Deus. Foi, irmão. O irmão disse para mim esses dias. Eu disse, é isso mesmo, né, irmão? Antes, é por isso, irmãos, que a igreja... lógico. Não tem problema não. Irmãos, é por isso, irmãos. A gente tem que entender uma coisa. Ninguém nunca olha para o lado espiritual primeiro. Você nunca pensa que ninguém vai para a igreja olhando para o lado espiritual primeiro. A igreja pode ser... A igreja pode... O irmão, Deus pode descer e pregar todo dia. Mas se a igreja for simples, humilde... porque o olho move a alma. Como diz Lamentações 3:51. Meu olho move a minha alma. O pessoal olha assim... Que igreja dessa? Olha, não tem nada. Aí eu passo em frente de uma igreja, a fachada da igreja bem bonita, a igreja toda ornamentada. Vou para cá, rapaz, igreja dessa aqui. Porque o pessoal, eles nunca olham para o lado espiritual primeiro. Eles veem logo o lado carnal. Aí o cara que é inteligente coloca logo uma igrejona bonita, uma catedral, ar-condicionado, coloca poltrona. O pessoal arrasta o pessoal, tá entendendo? Aí o pessoal, eu vou dizer aqui uma coisa para você, está sendo gravado. Tem igreja aqui, aqui tem várias igrejas. Mas se chegar um camarada que tenha dinheiro, bota um templo de uma igreja aqui, mas um senhor templo, eu garanto para vocês que sai crente de muitas igrejas aqui. Eu garanto para vocês.
que sai crente de muitas igrejas e vai congregar lá. Sabe por quê? Porque antes deles olhar para o lado espiritual... Por quê? Mas pastor, esse problema é novo? É não. É desde lá de Atos capítulo número 2, lê dos tempos de Jesus. Até os discípulos, Jesus, está vendo o tamanho desse templo? Vixe, é o templo de Herodes, foi 46 anos para construir, esse é um templo terrível. Esse templo já é maravilhoso. Jesus disse, eu digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Os discípulos estavam orando no cenáculo, e o templo lá de Herodes, bonito, irmão, o templo de Herodes, bonito. Feito com ouro, com tudo, o Espírito Santo desceu aonde? No cenáculo ou no templo? Por isso, não confunda. Por isso não tem uma visão carnal. Vá pelo Espírito. Que o Espírito não vai lhe deixar olhar pela fachada da igreja. Ele vai olhar para o interior da igreja. Você está entendendo? É tanto, irmãos, que Jesus, ele foi crucificado por causa desse bendito templo. Você está pensando que eles perseguiram Jesus? Foi por causa que Jesus estava fazendo um milagre e ele sabe, sai demônio. E ele sabe, não. A acusação que eles acharam para crucificar Jesus foi porque Jesus disse assim: derrubarei esse templo, em 3 dias edificarei. Ah, para que Jesus disse isso? Para que Jesus? Ah, você vai ser crucificado. E você sabia que Jesus foi crucificado com madeiro tirado da casa de Jesus? Não tem aquela cruz que fica assim do lado assim de Jesus? Aquela haste que ele carregou, não tem? Aquela haste. Você sabia que aquilo ali, eles foram lá em Cafarnaum, arrancaram da casa de Jesus, arrancaram as ombreiras da casa dele e botaram ele para carregar a ombreira da casa e pregaram ele na cruz com a ombreira da casa dele? Você já leu isso na Bíblia? Não, né? Leu nada. Neemias. Vamos lá. Neemias. O livro de Neemias. Oh, glória a Deus. Quem achou Neemias? Vamos lá. Depois de Esdras, você acha Neemias. Neemias, capítulo... Neemias, capítulo... Deixa eu dizer aqui para vocês rapidinho, deixa eu procurar. Espera aí. Ou é Neemias ou é Esdras? Deixa eu procurar rapidinho. Vamos lá. Não, Esdras capítulo 6. Perdão, Esdras capítulo 6. Eu disse para vocês que Jesus foi crucificado com madeiro da casa dele, da própria casa dele. Vou provar. Esdras capítulo 6. Quem achou Esdras? Esdras capítulo 6, versículo de número 10. Escuta aqui, ó. Esdras capítulo 6, o decreto de Dario. É o decreto de Dario, preste atenção. Esdras 6. Aí é o decreto sobre o templo de Jerusalém. Não, irmão, vamos ler a partir do verso 8. Vamos ler o verso 8. Esdras 6 e 8 em diante. Está escrito assim: também por mim se decreta. Esdras 6 e 8. Por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que toda a tesouraria real, isto é, todos os tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa, e estes homens
para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê dia após dia, sem falta aquilo de que houverem micha, no vinho, nos carneiros, nos cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes, que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma, agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim, versículo 11, também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma virga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e o que da sua casa se faça um matadouro. O Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos, vamos ler, que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qualquer que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Não merece não, glória a Deus, não? Ele diz que todo homem que tentar tocar no templo, olha aqui, todo homem, o decreto de Dario, que tentar tocar no templo de Deus, e que disser que vai derrubar aquele templo, arranque-se da casa dele uma virga e pendure ele no madeiro. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Derribarei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Quando Jesus disse isso, os fariseus se riraram com ele. Quando ele disse, Anas virou o demônio, entrou dentro de Anas, e Caifás disse, vamos matar esse homem. Ele disse que ia derrubar o templo. E na hora da acusação, eles acusaram, tu disseste que ia derrubar o templo? Foi tu que disse derrubar o templo? Pois só que Dario deu um decreto, que quem tentasse derrubar esse templo, seria arrancado uma viga da sua casa e seria pendurado no madeiro, porque você disse contra o templo. Então Jesus foi pendurado no madeiro, arrancado da casa dele. Você já tinha lido isso na Bíblia? Meu Deus, eu estava lá em Gênesis, já estamos... Mas você está aprendendo, irmão?